Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12h30, horário do Matheus, mas logo ele volta a colocar os seus vídeos, tá bom? Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Deixa eu tirar os pelos de gato da camiseta de gato, do gatinho preto. É que a minha gata de verdade, se a Meizinha, ela vem aqui, ó, e ela acabou de deitar em cima da camiseta preta. Tá? Mas essa aqui não tá à venda, não. Essa é só a demonstração, tá bom? Não vai com pelo de gato pra vocês, não. Só vai a ilustração do gato. Os pelos é por conta de vocês. Tá bom? Está à venda na loja Assombrada, ok? E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Beleza? Então vamos lá. Vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Minha sobrinha é uma reencarnação? Vamos ver. Acho que todos nós somos uma reencarnação. Depende do que cada um acredita, mas vamos lá. Boa noite, Ana. Hoje contarei um relato sobre um possível caso de reencarnação que aconteceu em minha família. E no caso, ela talvez se lembre, ela tenha lembranças de sua outra ou sua última encarnação, algo assim, né? Os nomes já estão trocados, ok. Em 1991, é uma moça que nos conta, tá? Em 1991, quando eu estava com 10 anos, eu tive a primeira experiência com morte de um parente próximo. A minha avó materna, na época com 63 anos, uma senhora ativa, adorava cozinhar, costurar e cultivar flores. De repente, foi vítima de um aneurisma cerebral. Ficou 5 meses em coma e faleceu quase no final de 1991. Nem preciso dizer, foi um momento triste para toda a família, em luto que durou em torno de 3 anos. Um luto que durou em torno de 3 anos. Após o falecimento da minha avó, a minha mãe e as minhas tias visitavam sempre o seu túmulo em Dia das Mães e nos finados, e o enchiam de flores e velas. Assim passou o tempo. Nasceram várias crianças na família, vieram os casamentos, o falecimento de outros parentes, enfim. A vida seguiu seu ciclo e tudo virou lembranças. Quando foi em 1996, próximo do dia de finados, a minha mãe teve o seguinte sonho. No sonho, a minha avó materna estava caminhando em uma avenida aqui perto, carregando um lindo ramalhete de flores. Ao avistar a minha mãe, ela chegou perto dela e a abraçou, dizendo assim: Filha, obrigada por cuidar bem da minha nova casa. Ela se referia ao túmulo dela. As flores são lindas e as orações sempre bem-vindas, mas não vou mais necessitar delas, pois estarei voltando em breve. Vou nascer uma menina e a minha vida terrena será até os 25 anos. Vou viver pouco, porque eu morri antes da hora. A minha volta será apenas para completar o tempo que me restava quando eu fui embora. Nossa, ela falou tudo isso no sonho? Rapaz! Após isso, ela desapareceu e a minha mãe acordou sentindo um forte cheiro de rosas no quarto. No dia seguinte, a minha mãe comentou comigo sobre o sonho. E eu, na época, contava com 15 anos, mas já fascinada por assuntos sobrenaturais. E então eu disse assim: Ah, mãe, se isso for mesmo acontecer, só nos resta rezar e esperar. Só um minutinho, tô uma golinha d'água aqui. Essa caneca eu ganhei com chocolates de... Ai, me perdoe, mas agora eu não lembro. Eu não vou falar para não correr o risco de errar, mas uma moça me deu lá na Horror, cheio de chocolates.
Então vamos lá, continuando. Bom, e falou, só nos resta então rezar e esperar. Algumas semanas após o sonho, uma das minhas irmãs descobriu que estava grávida do seu segundo bebê. E ao receber a notícia, minha mãe teve o palpite de que este bebê seria uma menina. E realmente, nasceu uma menina. No segundo semestre de 1997, a minha sobrinha nasceu e o tempo foi passando. Ela se revelou uma criança doce, educada, amorosa com toda a família. Em 1998, faleceu o meu avô materno e em 1999, meu ex-cunhado, o pai da minha sobrinha. Em 1998, faleceu meu avô materno e em 1999, meu ex-cunhado, pai da minha sobrinha, comprou a casa que pertencia à minha avó materna. Só para compreender o resto do relato, a casa que a minha avó materna morou durante anos era uma casa de madeira, com um piso vermelhão, sabe? O quintal repleto de rosas, árvores frutíferas e no meio da cozinha um poço que era cuidadosamente fechado. Na frente da casa, encostada em uma árvore, havia uma enorme pedra que a minha avó sempre sentava ao final da tarde. Bom, voltando ao relato, quando meu ex-cunhado comprou essa casa, ela já não tinha suas antigas características. Tipo, o roseiral já não existia mais, as roseiras haviam morrido coincidentemente na semana em que a minha avó faleceu. 2 das árvores frutíferas haviam sido cortadas, a enorme pedra que tinha na frente da casa havia sido removida no momento em que a rua foi pavimentada. Agora vamos às manifestações, entre aspas. Primeira manifestação. Quando a minha sobrinha estava com 3 anos, ela entrou pela primeira vez na casa que pertencia à minha avó, pela primeira vez. Ao entrar na casa, ela ficou nervosa e começou a chorar. Ao ser questionada, ela respondeu em tom sério: "Mataram as minhas flores, cadê o poço que tinha aqui na cozinha? Essa casa tá estranha, tiraram a minha pedra que ficava ali na frente." Ninguém entendeu nada, exceto a minha mãe, que na hora lembrou do sonho. Segunda manifestação. Como lembrança, a minha mãe guardou um jogo de lençol bordado que a minha avó mais gostava. Um dia, ela arrumou uma das camas do quarto de hóspedes daqui de casa e forrou com o dito lençol. Nesse dia, a minha sobrinha entrou no quarto de hóspedes e perguntou o que o lençol dela estava fazendo naquela cama. Terceira manifestação. Essa eu presenciei e me arrepio só de lembrar. A minha sobrinha estava com 8 anos de idade. Levamos ela a um chá de bebê de uma vizinha de longa data aqui de perto. Só lembrando que a minha avó materna era também amiga dessa família, inclusive participou de várias festas de casamento que aconteceram naquela casa. Ao chegar no chá de bebê, a minha sobrinha olhou para uma das donas da casa e disse: "Oi, eu lembro do seu casamento. Você casou com um vestido cor-de-rosa e estava grávida." Na hora, a dona assustou, pois quando ela se casou, a minha irmã, que é mãe da minha sobrinha, ainda era uma criança. Ou seja, minha sobrinha nem existia na época. Aí eu e minha mãe disfarçamos e procuramos mudar de assunto. Quando fomos embora, eu perguntei à minha sobrinha: "Então, meu anjo, conte pra tia como foi o casamento que você foi naquela casa." E aí ela me respondeu: "Ah, tia, a senhora era bebezinha e estava no colo da vovó." Realmente, eu era bebê nessa época. A noiva estava de vestido cor-de-rosa, uma enorme barriga de grávida. Ela tinha bastante comida lá, o pessoal dançou até amanhecer o dia e tinha carro estacionado até na frente da casa da vovó. A vovó, no caso, era a minha mãe. E aí eu perguntei: "Você estava nesse casamento?" E ela novamente disse: "Sim, eu já disse, eu estava." Na hora, minha mãe me olhou assustada e confirmou que realmente o dito casamento havia sido do jeito que a minha sobrinha descreveu. E a minha avó estava presente, inclusive ajudou a preparar as comidas.
Enfim, Ana, na medida em que a minha sobrinha foi crescendo, ela parou um pouco com as lembranças, mas aprendeu a costurar sozinha, sem ninguém ensinar. Ela hoje conta com 22 anos e rezo para que a profecia do sonho seja falha, pois no sonho ela dizia que ia viver até os 25. Com o passar do tempo, eu estudei sobre reencarnação, espiritismo e mesmo assim paira a dúvida. Será um caso de reencarnação ou será algum espírito que antes de nascer acompanhava os passos da família? É estranho uma pessoa narrar fatos que sucederam antes dela nascer, ainda mais com muitos detalhes. Eu também tenho lembranças e já narrei histórias que aconteceram antes de eu nascer, mas isso eu vou contar em um outro relato. Será que isso é dom de família? Enfim, muitas dúvidas. Um beijo, Ana, Matheus e Bebê, sou fã do seu canal e acompanho desde 2015. Um beijo para você, muito obrigada. Então, muita coisa bate. O que assusta é esse negócio que ela disse no sonho de só até os 25, meu Deus. Espero que não. Porque, né? Eu tentando arrumar o lencinho. Né? Gente, eu ia viver o resto da minha vida pensando nisso. 25 anos. Com medo disso. Espero que isso não aconteça, né? Bom, um beijo pra vocês, espero que tenham gostado do relato. Se você tem uma história aí, se o seu filho, sua filha fala de coisas assim com comprovação sobre uma vida aqui passada, ou assim, sobre algo que ele não viveu, mas ele diz com detalhes, manda um relato pra gente, isso é interessante, isso acontece por aí. Bom, beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!